Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor. Fez nascer a eternidade num momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos, e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez as noites e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor. Fez nascer a eternidade num momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos, e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez as noites e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só.
E assim, Senhor, que fez o rancho das estrelas, o céu e todos nós, que fez o seresteiro, que fez o luar, que fez o entardecer, os sorrisos, o amor. Foi Deus que nos fez a todos, somente para amar. E assim, com a alegria de estarmos aqui, convidamos a todos para vibrar o amor maior, o amor de Deus para nós e para todas as criaturas. Que Deus seja louvado, que abençoe o nosso lar, as nossas águas, o nosso coração e os nossos sentimentos. Que não tenhamos nenhum sentimento ruim contra ninguém, muito menos contra nós. Vibremos no bem, para que o bem se aproxime de nós. E assim que toda a humanidade reconheça esse Deus de amor e se alimente desse Deus de amor para viver e sobreviver melhor. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, a todos os anjos guardadores que nos cercam, protegendo os nossos ambientes, os nossos lares, fazendo um cerco de luz em volta de nós, para que nenhum ataque, visível e invisível, possa nos atingir. E assim, Senhor, com o teu amor, com a tua paz, nós pedimos licença para iniciar o Eva de hoje. Foi Deus que fez as noites e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar. E salve Jesus, salve Deus, salve os espíritos de luz e salve o Evangelho de amor, nossas famílias. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Você que está do outro lado aí do mar, bem-vindo. Ainda chegou muita gente. Hoje eu vou deixar para o Alex fazer as boas-vindas. Bem-vindo, Alex. Boa noite. Muito obrigado, você também. Muito Boa obrigada. noite para todo mundo aí, seja todo mundo bem-vindo, povo do YouTube, povo do Facebook. É muita gente, às vezes a gente não consegue lembrar alguns aí, né? Eu acho que fica alguém assim meio preocupado. Será que tá pulando meu nome? Mas é porque aqui pula também, viu, gente? Mas sejam bem-vindos, né? Foi Deus que fez vocês. Pronto. Muito bem. Tá cumprimentado. Gente, segunda-feira, 13 de março de 2023, Eva 1004. 1004. Bem-vindos mais uma vez ao Evangelho de Amor. Nosso tema hoje é muito interessante. Hoje nós teremos mais de uma enquete, provavelmente, eu estou achando, me contado. Não sei se vai se efetivar isso, mas uma delas já está aí à sua disposição. Não sei se você já viu, se respondeu. Já respondeu aí a sua? Já. Ah, então a Betinha já foi rápida. Você só responde, eu vou inverter. Gente... Vou ver se a próxima ela vai responder sim. Quero ver. Pergunta: você está sinceramente disposta a buscar a esfera superior? Sim ou não? Por enquanto, 151 votantes, 99% que estão dispostos. 1% diz que não está.
Pode acontecer, esse dia aconteceu, a pessoa falou para mim, falou, Alex, eu fui apertar o negócio aqui, aí apertei trocado. Pode ser que aconteceu isso, né, gente? Mas eu não tenho certeza. Pode ser também que tenha alguém que não esteja disposto ou disposta a buscar essa esfera superior, né? Os amigos do Facebook, respondam por gentileza nos comentários, tá? Porque a gente ainda não implementou a pesquisa aqui no Facebook. Ela tem que ser feita durante a transmissão e aí eu fico com um monte de coisa aqui e ainda não consegui juntar a memória para fazer tudo isso ainda, né? A Eliane Teles falou que votou sim também, está disposta a buscar uma esfera superior. Coisa boa, né, gente? Que bom que nós estamos com essa disposição. Sincera. Essa palavrinha aí que acrescenta na enquete é importante levar em consideração, hein? Então, tema de hoje, no campo do espírito. Você refletiu sobre esse tema? Você chegou a parar para pensar assim no título do tema? Vamos fazer isso agora? No campo do espírito. Aí você já aproveita aí, ó, não custa nada, deixa um like aí, um joinha legalzinho aí, porque isso é importante para o nosso Eva esparramar para esse mundão de Deus aí, ó. Se você achar que também não faz muito sentido, você pode botar o joinha de cabeça para baixo aí, tá? E explica para a gente depois, se for possível, o que a gente pode melhorar. Então, no campo do espírito. O espírito, eu acho que nesse caso aí, é mais fácil de entender do que o significado de campo. No campo do espírito. Interpretação de texto. Vamos voltar lá na escola. O que significa esse texto, esse título para você? Tempinho para os comentários atualizarem aqui. No campo do espírito. Será porque que Emmanuel escolheu esse título para a mensagem que nós vamos compartilhar na noite de hoje? Me ajuda aí a identificar as respostas do povo, por gentileza. Aqui ainda está chegando as respostas da votação, da enquete, né? O povo está no votei sim. Parece simples o título, mas eu percebi, gente, autopercepção. Que às vezes a gente faz umas leituras assim, meio no piloto automático, aquilo passa, você nem dá muita atenção para isso. Às vezes o Emmanuel ficou um tempão, sabe, pensando assim, nossa, que título que eu vou inserir aqui, um título que seja bem proveitoso, que já ajuda, né, na compreensão e especialmente na implementação da mensagem. E aí a gente lê no campo do espírito e pronto, e já passa para frente. Já aconteceu isso com você? Sim. Ó, a Edna Soares, na área do espírito. A Ivone Danta diz que é no plano espiritual. O Jair falou que é para pensar mais como espírito. Deixa eu ver se o povo do Facebook respondeu alguma coisa aqui. Vocês respondem, gente? A Marleci já está aqui respondendo que é enquete também. Ninguém do Facebook deu opinião sobre o título do Eva até agora. Eu estou de olho aqui, gente. Tem quase 20 conexões aqui no Facebook, hein? A Eunice diz que é naquilo que se refere ao espírito. No campo do espírito é no que se refere ao espírito. Na terra do espírito, no terreno do espírito. Ó, tem chegando mais opiniões. O Donizete falou que é a maneira de como o espírito vive no plano espiritual. Tá vendo? Eu sabia que a gente tinha que pesquisar isso aí. Acho que eu vou fazer... Nas cercanias do espírito. Cercanias é uma palavra chique, hein? Cercanias do espírito. Vamos ao dicionário. Dicionário é bom demais. Tem 1 milhão de conceitos de campo aqui.
Terreno plano e extenso, destinado à agricultura ou às pastagens? Então, o campo do espírito pode ser considerado um terreno fértil ou não, né? Mas que está destinado a uma agricultura divina. Não dá certo pensar assim? Dá, não dá? Campo também significa plantação. Na plantação do espírito. Bom, é um entendimento também, né? O que mais que tem aqui? Espaço, área mais ou menos extensa. Espaço, é um campo. Uma área que abrange. Já foi falado aí com outras palavras, né? O que mais? Área em que se desenvolve determinada atividade. No campo do espírito. Atividades espirituais, né? Poderia dizer, são realizadas ali. O que mais? Esfera de ação. Idem. Assunto, motivo, tema. Aqui é um sentido figurado. Gente, tem conceito demais aqui. Deixa eu ir lá no final ver se vocês trazem alguma outra. Vixe Maria! Etimologicamente significa planície. Na planície do espírito. Muito bem. A Feliciana HP diz que é o universo espiritual. Quem mais aqui? A Tânia de Deus saiu lá do fundão e veio dar uma opinião aqui, ó. Começarmos a pensar como seres espirituais. A Maria Júlia diz que acha que é o que se diz respeito ao espírito. A Leia Souza falou que é pensar como um ser imortal. André Lemes que é a nossa melhora interior. Nós vamos voltar com essa pergunta mais lá para o fim. Você me ajuda a lembrar? Então vamos lá. Gente, o tema de hoje, mais uma vez, embasado no livro Justiça Divina, né, ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E no caso de hoje, a referência de Emmanuel é o parágrafo 30 do 7º capítulo, né, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Item 3. Esse item é aquele do Código Penal da Vida Futura, né? Então são vários parágrafos. Eu imagino que Emmanuel não vai conseguir, né? Ele não priorizou todos nesse livro aqui, mas aqueles que com certeza ele considerou mais importantes para nós, né? Deve ser difícil, né? Essas prioridades aí. Mas vamos então ao texto assinado por Kardec, né, com o apoio da espiritualidade, do livro Céu e Inferno, e na sequência a gente segue com o texto de Emmanuel. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento, que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo um castigo e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Que conceito difícil de ser entendido esse, hein? Como que algo, ao mesmo tempo, representa um castigo e os remédios para a cura das feridas do mal? Imagina. Vamos voltar à frase anterior. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento, que dependem da livre vontade do ser, são ao mesmo tempo um castigo e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Kardec hoje está custoso. Os espíritos em punição, diz Kardec, não se encontram na situação de condenação perpétua, como os antigos condenados às galeras,
Me chamou a atenção isso, sabe? Eu investi uns 10 minutinhos para estudar essa história das galeras. E eu percebi que também são chamadas de galés. Eram aquelas embarcações antigas, né? Navios de guerra, eu diria assim. Uns movidos a vela, né? Uma vela mais arredondada, mas a maioria movida a remo. E aí que entra a história da comparação que Kardec fez aqui. Que os espíritos em punição não se encontram na situação de condenação perpétua como os antigos condenados às galeras. O que acontece, gente? Na minha pesquisa aqui, deixa eu ver o que interessante que eu anotei aqui. Ó. O camarada que ficava responsável por remar, você imagina uma embarcação, um barco de grande porte, e não tinham os motores naquela época, né? Alguns tinham as velas só para dar direcionamento, mas necessitavam dos remos para movimentar as galeras, né? Essas embarcações. Algumas dessas embarcações eram mercantes, mas a maioria delas eram com o objetivo de guerra. Então tinha duas situações aqui para ser considerada, e uma delas é a que Kardec faz referência. Alguns desses, como eu diria aqui, galerianos, né? Os remadores, alguns desses remadores eram assalariados, eram gente, né, das classes mais baixas, eu diria assim, que eram remunerados para remar. Eles recebiam ou em dinheiro, naquela época era ouro, né, ou então eles recebiam em terras. Permaneciam um tempo, né, eram como se fossem empregados, mas era assim, um serviço com características sub-humanas, para te falar a verdade. Agora, não é em relação a esses que Kardec fala. Kardec está falando dos cativos. Ou seja, a maioria daqueles que estavam ali como remadores, como galerianos, eram os prisioneiros. Às vezes o país invadia um outro país, aprisionava e tornava esses prisioneiros cativos, e praticamente aquilo ali era um cativeiro perpétuo. Dali era o desencarne, era a morte, muitas vezes jogados ao mar naquela mesma situação. Depois esse nome ainda continuou sendo utilizado, esse termo, né? Eles prendiam, escravizavam as pessoas, mas diferente do que se imagina, naquela época, né, meados do século XIX, de 18 para 19 aí, não eram os escravos os galerianos, eram os prisioneiros, né, de outras raças, de outros países, que eles utilizavam como esses cativos e colocavam como condenados à pena perpétua. E Kardec se utiliza dessa comparação para dizer para nós que os espíritos em punição, ou seja, nós, não estamos condenados perpetuamente a esses castigos, como os antigos condenados às galeras. Essa é uma imagem de um filme bastante conhecido, que mostra o ambiente em que esses galerianos permaneciam. Lógico que no filme aí, gente, está até arrumadinho o local, viu? Pelo que se tem descrito historicamente, as condições aí eram muito mais difíceis do que essas da cena que está sendo mostrada aí, por mais que essa aí seja assim, bem complexa, né? Então, em algumas dessas embarcações, centenas de galerianos estavam ali presos e nessas condições que nós comentamos, e condenados perpetuamente. O que não é o caso de nós que estamos aqui como também pagadores, né? Cumpridores de penas aí, ou improvações. Na verdade, a comparação mais adequada que Kardec encontrou foi nos comparar com doentes no hospital, que sofrem de uma doença que é frequentemente resultado de suas faltas, e passam por meios dolorosos de cura, mas que têm a esperança de sarar. Quando eu questionei aqui na enquete, e continuo o questionamento, você está sinceramente disposto, está escrito errado disposto aí, gente, agora que eu vi, a buscar a esfera superior?
Então, 97% responderam que sim. Ou seja, 97% estão afirmando que estão dispostos a se curar, a sarar. Faz sentido para você? E tem mais. E que se curam tanto mais rapidamente, quanto mais precisamente seguirem as prescrições do médico que vela por eles com solicitude. Que médico é esse? Alô, alô, Eva! Que médico é esse que prescreveu a receita precisa e que permite que nós nos curemos o mais rápido possível? Esse médico é o Cristo. Mas Emmanuel faz um alerta. Se os sofredores prolongam os seus sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Ou seja, baseando no mesmo Emmanuel, num outro texto, a analogia que ele fez é em que muitos de nós pegamos a receita, enfiamos numa gaveta, não aplicamos a terapêutica, muito menos tomamos o medicamento e queremos sarar. E aí Kardec vem aqui para dizer para nós, né, olha, se a Socorro Dias, se a Carmen Viviane e os demais que se encontram aqui, e os que não se encontram também, encarnados e desencarnados, escolhem prolongar os seus sofrimentos por não aplicarem a receita prescrita por Jesus, Jesus não tem culpa. A culpa aqui, gente, é no sentido de responsabilidade. Então, Jesus está aí prescrevendo a receita. Ó. Esse irmão que está diante dele está nos representando. Se a receita não é colocada em prática, a responsabilidade é de quem? De Jesus? Ou nossa? No campo do Espírito. Esse é o objetivo da nossa reflexão dessa noite. Agradecemos a Kardec. Cantemos por gentileza. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto
os teus sinais, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vens chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Uai, você deu uma misturada de ritmo nesse negócio. A hora que eu tava no 2 pra lá, 2 pra cá e o trem diminuía, aí a hora que eu tentava achar um ritmo mais lento, o negócio aumentava. Que coisa é essa? Pra acordar o povo e eu também. Aí deu um tchum aí diferente hoje nas batidas do violão, aí ou eu tô enganado. Ai, ai. Acordar o Eva e eu. Então vamos lá. Bom, olha aí quem tá olhando pra você. Mãe, tá olhando pra mim também? Já tá olhando aí pra você? Não chegou aí ainda? Não, chegou não. Gente, justiça divina. Eu vou acelerar aqui porque Betinha tá cansado, então vamos que vamos. Afirmas a sincera disposição, diz Emmanuel, de buscar a esfera superior. De acordo com Emmanuel, 98% dos que responderam a enquete aqui, a enquete está baseada na afirmação de Emmanuel. Eu queria só ter certeza que Emmanuel tinha razão no que ele estava dizendo. Ele já começou o texto falando assim: afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior. E 98% dos 208 votantes aqui, ó, concordaram com o Emmanuel. Falou: é isso mesmo, Emmanuel, eu estou fazendo essa afirmação mesmo. Só que tem um detalhe. Você percebeu aí que tem uma vírgula depois de esfera superior escrito assim, ó, entretanto. A partir de agora, eu gostaria de fazer a seguinte sugestão. Vamos utilizar o conceito de campo como lavoura. No campo do espírito, na lavoura do espírito. Se você é da roça igual eu, você pode usar o termo na roça do espírito. No cultivo do espírito. E eu gostaria de acrescentar uma outra analogia para ajudar a dar mais proveito para as nossas reflexões. Acrescentar o agricultor. Quem é o agricultor ou agricultora do seu campo do espírito seu? Eu. É você mesmo. É exatamente isso. Pronto. No campo do espírito da Irailde, a Irailde é a agricultora. Não é o Sabiá é o maridão dela, ele é o agricultor do campo do espírito dele. A Isael é a agricultora da roça, da própria alma dela. Assim como a Magnória, a Maria Alice, a Cláudia Rodrigues, a Eugênia Maia. Beleza? Podemos contar com vocês nessa linha de raciocínio no campo do espírito, na roça do espírito, na lavoura, no cultivo. E cada um de nós somos os agricultores da nossa própria roça. Pronto. Aí eu retorno para Emmanuel a partir dessa base. Afirmas a sincera disposição de buscar a esfera superior. Entretanto, surpreendeste lutas enormes no próprio lar, onde os mais amados te sonegam entendimento. Ei, gente, Alex, eu nunca plantei uma roça na minha vida, mas você já plantou um pé de alface, um pé de flor, ou então você já conviveu com alguém que plantou. Você tem noção de como que cuida de uma horta, mesmo às vezes não tendo colocado a mão na massa, mas você sabe como é que faz um canteiro, tem que fofar a terra ali, não tem? Tem que dar uma mexida na terra ali, daí joga um adubo lá em cima. Você sabe do que é feito adubo, né, na sua época. Você lembra, né? Como é que era. Então, vai entendendo
o raciocínio de Emmanuel quando se trata desse cultivo da nossa própria alma. Às vezes aparecem umas coisas que vai cavucando a gente, sabe? E no começo a gente não entende. Se ele não vem explicar que na verdade o nosso espírito é uma grande lavoura e que às vezes a terra está muito árida, está muito dura, né? E precisa dar uma cavucada, uma gradeada ali. Aí aparecem uns irmãozinhos, né? Para ajudar nós. É mais ou menos por aí que ele vai falando. E aí os de dentro de casa, é os primeiros que ele comentou. Às vezes você está tranquilo, a sua lavoura está de boa, de repente, dentro do seu próprio lar aparece aqueles entes mais amados para dar uma cavucada no canteiro espiritual, que é a sua intimidade, te sonegando entendimento. Você explica para aquele maridão umas 300 vezes, ele não entende você. E aí aquilo vai te cavucando, mas aquilo tem um objetivo, né? Porque é para dar uma maciada na terra, porque depois tem que lançar a sementinha e as bichinhas precisam germinar. Observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na elevação. Um amigo, aquele companheiro lá da casa espírita. De repente, você falava assim, não, esse aí é a minha referência. E ele, ó, caiu. Não conseguiu seguir adiante. E ele era o seu, entre aspas, arrimo. Era nele que você se inspirava. E aquilo dá mais uma cavucada na alma, não dá? Recebeste a lama da calúnia sobre as mãos limpas. Tem uns tipos de planta que as gostam de um terreno mais molhado, mais lamacento, não é? E a gente que mexe com terra, assim, às vezes você tem que... A mão está limpinha, você fez a unha, e aí você precisa mexer com aquilo, bem complicado, não é? Faz parte do processo de lavourar na matéria, assim como no espírito. Calúnia é um negócio complicado, não é? Viste, amigos queridos, dependurarem-te o nome no varal da suspeita. Gente, isso aí dói, porque quando vem dos inimigos, quando algum, entre aspas, um adversário, por exemplo, fala mal da gente, bota o nome da gente em desconfiança, a gente não esquenta muito a cabeça não, porque a gente já mais ou menos espera que não vem muita coisa boa de lá, né? Mas quando é de alguém considerado amigo querido, eita! E nós nos consideramos, sinceramente, na busca de uma esfera superior. Respondemos a pesquisa aí. Notaste que as tuas mais belas palavras rolaram no gelo da indiferença. Nossa, aquele assunto era tão importante para você, você chegou tão empolgado para a pessoa. Aí você já ouviu um moço, ele viu um vídeo, ele achou que tão engraçado, mas tão engraçado aquele vídeo, que ele falou assim, gente, a minha esposa tem que ver um trem desse. Aí ele pegou o telefone assim com o vídeo, sabe, e mostrava filmando os dois, assim, ele pegou e entregou para a esposa dele, sabe, a esposa pegou o telefone assim, e ele assistindo o vídeo e ela assistindo de lá, e ele, ele ria. Ela olhava assim, olhava para o vídeo, olhava para ele rindo, achando que é trem bom demais, dá conta. Ela olhou aqui de sem graça, não achou graça nenhuma. Ele foi lá, tomou o telefone da mão dela, acabou a graça e saiu de perto. Quando é com um videozinho de zap, esses memes que tem por aí, a gente já fica meio estressado. Você imagina, quando você dedica o que você tem de melhor, né, numa mensagem positiva para a criatura, e ela faz cara de paisagem, aquilo parece que entrou no ouvido e saiu no outro, ela mal fez questão de dar um tempo para te escutar ali. Ei, gente, aquilo é uma cavucada no espírito, que eu vou te falar um negócio, aquilo desenterra assim, ó, mas fofa a terra, sabe? É aquela grade assim, ó, que passa, mas deixa a terra uma beleza para receber a semente. Recolheste escárnio em troca de amor. Nossa, semana está pegando pesado.
Todos esses problemas, diz ele, no entanto, são desafios da vida a te pedirem trabalho. Pronto. É a vida falando assim, ó, cavucamos aí o seu canteiro aí, agora vamos trabalhar, porque nós estamos percebendo que vocês querem ir para uma esfera superior, então precisa cuidar dessa horta aí agora, vamos plantar, vamos ajeitar, vamos aguar aí essas plantas aí que florescem no coração, irrigar isso aí com as lágrimas restauradoras aí, vamos que vamos. Então, gente, essa é a primeira parte da conversa de Emmanuel, falando sobre essa lavoura do Espírito. Teve alguma coisa aqui que ele comentou até agora que você se identificou? Cantando a gente pensa melhor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa música é de uma beleza ímpar. Oração de São Francisco. Vamos E ver. ninguém sabe a origem dessa oração, dessa sabemos. prece. Eu já pesquisei isso. Tem várias, assim, hipóteses, né? Mas Ou quem trouxe isso aí não se importa estava muito iluminado, né? com os créditos, não, viu? Mas deixa eu te falar aqui.
a gente tinha um marceneiro, não tem nada a ver a história não, mas é que eu me lembrei aqui. Um marceneiro que, quando ele dirigia, ele cochilava, ele aproveitava para cochilar quando ele dirigia. Dirigindo? É. Nossa senhora, o filho dele quase morria. Ele tirava cada soneca dirigindo. Aí, eu aproveito para cochilar cantando. Pelo menos você está pondo menos pessoas em risco. Né, gente? Nossa senhora, então vamos fazer o seguinte, vamos improvisar um cinto de segurança para você nesse banco aí. Eu vou arrumar uma corda ali, vou amarrar você pela cintura aí nesse banco aí. Vai que... Gente, eu vou te dar um susto aqui de vez em quando, não, então. Não faz não. Dá uns cutucão, gente. Betinha. Gente... Mas dá certo. Isso, né? Treinem em casa para vocês verem. Vamos em frente. Vai ajudando aí a responder as perguntas e os negócios aí que você vai acordando aí. Ó. Olha que imagem bacana, gente. Isso aí é uma forma de cultivar a alma, tá vendo? Alguém vem e cavuca, te ajuda a cavucar os canteiros do seu espírito, aí ele fica produtivo, você produz e vai lá e devolve a produção. Olha que bacana. Vejamos mais o que Emmanuel quer dizer para nós aqui. Espera aí, que eu estou fazendo uns bagunços aqui. Todos esses problemas, no entanto, né, são desafios da vida te pedirem trabalho. Seja qual seja a dificuldade, não acuses nem desanimes. Gente, Emmanuel está falando de reações que normalmente nós temos no nosso dia a dia. E agora ele vai dar exemplos. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal. Então você imagina que algo será cultivado na água, não tem? Como é que chama aqueles negócios aí? Hidroponia, acho que é um negócio assim, não é? Você cultiva as hortaliças dentro da água. Se a água estiver toda lodosa, lógico que aquilo ali vai ficar improdutivo. Injúria é lodo verbal. Você vai falando e vai saindo lodo da sua boca. É energia, não é? E as imagens aí são meramente ilustrativas, tá? Só para ajudar a gente a entender a proposta de Emmanuel. Tem mais. Queixa é semente morta. O que adianta se queixar? Faz a comparação aí, ó. Você preparou seu canteiro, você investiu tempo, recursos, foi lá, adubou, tudo arrumadinho e pegou um saquinho de semente infértil e semeou. O que vai acontecer? É isso que acontece quando a gente investe o plantio diário com queixas. Tem mais. Reclamação é fuga estudada. Alex, como é que é o negócio aí? Emmanuel que está falando aí, ó. Vê aí que isso ressoa na sua intimidade. Reclamação é fuga estudada. Você reclama de vez em quando? De vez em quando você reclama. A reclamação, gente, ela pode ser verbalizada e ela pode ser silenciosa, porque muitos de nós já conseguimos evoluir um tanto que a gente não fala muita coisa que a gente pensa. Então, muitos de nós reclamamos no pensamento, mas a gente não fica falando para ninguém. Às vezes a gente consegue manter a boca fechada, né? Mas é reclamação também. Fuga estudada. Está fugindo de alguma coisa, né? Então, vamos entender isso. Se alguém está reclamando, ele está fugindo. Do quê? Depende. De enfrentar a situação, de ir lá e resolver, ao invés de se colocar como vítima no processo, ir lá e pronto. Então, para que eu vou ficar reclamando? A realidade é essa, pronto, acabou, vamos resolver da melhor forma possível, e mais eficiente, menos custosa. E vamos. Quando reclama, está fugindo de alguma coisa. Pelo menos é o que eu entendi que Emmanuel está dizendo. Para mim.
Alex, para com isso, que você está querendo cascar fora, como diz lá no Goiás, ó. Censura é ponta de espinho. Você está lá mexendo, podando as plantas lá, de repente uma planta espinhosa lá, e vira uma confusão aquilo, não é? Censura. Ó, e aqui nós vamos entender uma coisa que eu escutei aqui enquanto a Alice cantava. Na primeira etapa aqui da conversa, né? Eu comentei bastante a questão da atuação dos outros em relação a nós. E aí me veio aquela intuição assim, ó, lembra que nós também agimos nos terrenos alheios. Tem gente cavucando nos canteiros do nosso espírito, mas nós também somos bonzinhos para ficar cavucando nos terrenos das pessoas, né? Então, muitas vezes nós somos censurados. O povo está apontando o dedo para a gente, não pode fazer nada, que esse povo já fica me criticando, me mandando ficar quieto, silenciar, mas muitas vezes somos nós os apontadores de dedo. Então, é bom que a gente já aproveite para raciocinar em várias vertentes, né? Melindre é praga destruidora. Gente, eu não sei se todos têm experiência aí de lavouras maiores, mas eu já vi pragas destruírem lavouras inteirinhas, de milhares de hectares, para você ter uma ideia. Lagartas, ferrugens e tantas outras, né? Ser agricultor não é brincadeira, não. E o melindre é essa praga destruidora. Essa confusão à toa, né? Eu fico pensando assim, gente do céu, mas eu falei assim, Alex do céu, você é um agricultor ruim demais. Você tem que melhorar demais da conta. Parece que você nem é da roça. Desse jeito que eu pensei. Irritação é tempo perdido. Ah, gente. Essa frase aqui eu vou te contar um negócio. Eu peguei uma calculadora e fiz uma retrospectiva aí de uns meses aí para trás, aí de uns anos para trás, e para chegar mais ou menos na seguinte conta. Vamos fazer aqui de novo, aqui, nós juntos aqui, ó. Um dia tem 24 horas. São 60 minutinhos cada hora. 1.440 minutos num dia. Uma semana, 10.080 minutos. Num mês, 302 mil minutos. Tem gente lá em Portugal, aqui no Brasil não tem não, mas lá em Portugal, o povo de Portugal aí sabe que tem, não tem? Que fica irritado de vez em quando. E às vezes passa um tempo bom do dia irritado. Gente, se você passar durante o dia 1 hora irritado, ou irritada, são 60 minutos. Eu fiz essas contas aqui. Vezes 7 dias, 420 minutos. Vezes 4, não, vou pôr 30 dias logo. 60 vezes 30, 1.800 minutos por mês, vezes 12, 21.600 minutos no ano. Quantos anos você tem? Eu vou tirar, porque assim, antigamente, qual que é a idade mais ou menos que a gente já começa a ficar irritado? Hoje nem nasceu direito. Não, hoje não tem isso não. Quantos anos você tem de encarnado aqui? Eu vou pôr na metade do século, eu vou pôr 50. Se você já viveu 50 anos, vezes 50, 1.080.000 minutos irritado. Que você perdeu, porque ele está falando que irritação é tempo perdido. No meu caso, eu acho que dá bem mais do que isso, sabe? Eu estou fazendo na média aqui. Eu vou dividir isso aqui agora para ver quantos anos dá
cada ano é 21.600, né? Então, se eu pegar aqui 1.080.000, qual que é a conta que eu quero fazer aqui? Eu quero saber o seguinte, quantos anos dá isso? 1.080. Como é que eu faço essa conta aqui? Eu quero saber, para saber de 50 anos aqui, eu fiz esse trem mais cedo. 1.080. 1.080.000 minutos. Eu vou dividir isso aqui por, deixa eu ver aqui, 360 vezes 527.000. Dá quase 3 anos da vida irritado. Em 50. 2, metade aqui, ó. 2, gente de Deus. É muito tempo perdido, não é? Que a gente poderia estar cultivando. Para os que são irritados, né? Agora os que são muito irritados. Os aborrecidos, como diz o Carlinzinho. Os pirracentos. Eu coloquei 1 hora de aborrecimento por dia. E eu te falo uma coisa, muitos de nós tem o dia inteiro. Passamos mais tempo irritados. Você imagina, então, numa existência aí de 60, 70, 80 anos, né? É muita coisa. Mas não parou aí, não. Olha a cara desse camarada aí, ó. Brabo que só. Ontem a Alice comentou que não tem mais esse tipo de telefone aí. Eu falei assim, às vezes o povo tem uns que nem lembra desse telefone. Eu vou pôr uma imagem aí que tenha. Ideal inoperante é a água parada. Vai juntando lodo, né, gente? Vai apodrecendo. A água apodrece. Desalento, desânimo, falta de estímulo, né? É ramo seco. Nós somos os agricultores do campo do nosso próprio espírito. Será que alguns desses alertas feitos por Emmanuel aí correspondem à realidade que nós vivemos? Cassimiro Cunha, Cartas do Evangelho. Esforça-te. Meu irmão, nunca procures, com os mensageiros do além, outra coisa que não seja a luz, a verdade e o bem. Estudos, dificuldades, problemas sem solução, é possível que os resolvas com a tua própria atenção. Negócios e compromissos de vida material, a consciência é o roteiro da vida de cada qual. Vai aprender, vai lutar, alegra-te em tua cruz, apoiado em força estranha, ninguém se eleva a Jesus. Nesta noite de mãos dadas, todos juntos. Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança, a luz venceu. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. La 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 la
se vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor da encarnação. Em cada lar, nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações. Nos corações não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. La 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 Muito bem. A Fernanda Corrêa perguntou por que eu dei o exemplo que Portugal o povo é mais irritado que no Brasil. Foi brincadeira que eu fiz, Fernanda. Os brasileiros são bem irritadinhos também. Vamos lá. Às vezes até mais, né? Ninguém avança sem movimento. Não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário com o pranto da consciência. Gente, o espírito Sheila, no livro Relicário de Luz, fala sobre suor e lágrimas. E ela referenda o que Emmanuel está dizendo aí. Ela fala que suor é trabalho, lágrima é sofrimento. Com o suor aprendemos, com a lágrima purificamos. O trabalho esclarece, o sofrimento redime. Sem suor, o mundo agonizaria na inércia. Sem lágrimas, a consciência perder-se-ia no erro. Sem trabalho, não teríamos a escola que habilita o homem ao progresso. Sem o sofrimento, não encontraríamos o santuário de nossa redenção para a imortalidade. Com o suor, engrandecemos a passagem pela terra. Com a lágrima, rasgamos a estrada, o caminho para o céu. Suando, aperfeiçoamo-nos. Sofrendo, santificamo-nos. Homens, nossos irmãos do grande caminho, aceitemos no suor e nas lágrimas nossos guias para a ascensão a Deus. Rendamos culto aos silenciosos e sublimes instrutores que nos visitam em nome do Senhor. E suando e sofrendo, guardemos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão das sombras do mundo à glória da vida eterna. Evolução é suor indispensável. Resgate é suor necessário com as lágrimas da consciência. Nossas dores respondem, diz Emmanuel assim, pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. Gente, entender isso aqui, reconhecer isso aqui é grande parte da solução dos nossos problemas. Nós somos os agricultores da nossa própria vida. Sigamos a receita do agricultor divino para que a nossa roça produza alegrias e não dores. Porque o plantio corresponde posteriormente à colheita. E é nesse ambiente mental,
né, e no ambiente sentimental que ocorrem, né, todos esses processos que foram citados até agora. E nós temos esse poder, eu diria assim, de transformar essa lavoura da nossa própria vida. Então, Emmanuel conclui a mensagem nos convidando a pensar o seguinte. E aí, eu gostaria que você aproveitasse esse gancho para dar a sua opinião sobre essa pesquisa que vai aparecer aí para você. Nós já finalizamos a primeira aqui, de acordo com as respostas. Se você está sinceramente disposto a buscar a esfera superior, 97% disseram que sim, 2% disseram que não. Então está finalizado. E agora respondam aí. Você sabia que as suas penas e provas podem ser reduzidas ou até mesmo extintas? Sim ou não? É só para estímulo, né? Emmanuel já responde. Que a lei, gente, ele está falando de lei divina, estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam. As suas provas e as suas penas podem ser reduzidas ou extintas. As minhas podem ser reduzidas ou extintas. Você pode estar igual essa moça aí agora, né? Fala assim, uai. Ou se você está no Rio Grande do Sul, você vai falar assim, mas bah, Marley, você tá vendo? Gente, mas como é que esse negócio tá? Então, não, peraí. Vamos de novo aqui. A lei estabelece, porém, Emmanuel está dizendo, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam. Não, então, isso é possível. Se eu sou sua prova, então eu posso ser reduzida ou extinta? Extinta ou reduzida, pode. Só que a gente tem que entender que o processo, o campo espiritual é íntimo, né? A grande provação, ela é interior. O que vem de fora, gente, são estímulos. A gente precisa entender essas coisas, né? E lembra que ele falou lá no começo, talvez o que a gente chama de prova seja o remédio. E às vezes você está pondo para correr o remédio, que você está achando que ele é meio amargo, que você não quer não, você então bota ele para lá, vai ter que me aguentar, então. Exatamente. E vice-versa. Essa estrada, gente, é sempre de mão dupla. Nós não podemos esquecer. Mas eu interessei, foi nessa história de... Alex, como é que foi de novo, para não perder o raciocínio? O que Emmanuel falou mesmo? Ele falou que a lei, porém, estabelece que as provas e as penas se reduzam ou se extingam. Não, então, peraí. Pega o caderninho aí agora, que isso aqui não precisa anotar, mas como? Eu quero saber, o mais interessante é saber assim, tá, a lei divina estabelece que as nossas penas e as nossas provas podem ser minguadas ou podem ser extintas. Beleza, como? Não é uma pergunta boa? Quem aí gostaria de saber? Emmanuel sabia que a gente ia perguntar isso. E ele deixou a resposta. Simples, numa frase. Sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça, o aprendiz do progresso representa aqueles que estão provando, né? O devedor da justiça é o que está penando. Por isso que ele falou que as nossas penas e provas podem ser reduzidas ou extintas. Perfeito? Sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Espontaneamente. Gente, essa aplicação da lei que Emmanuel se referiu aí, ela tem acontecido, assim, com muita frequência, porque nós já temos,
dentre essa humanidade que faz parte do orbe terrestre, uma grande massa de espíritos que estão aceitando espontaneamente o favor do serviço e o privilégio do trabalho. Tem muitos, e muitos destes estão aqui ou aprendendo ou acertando as contas. E aí a lei percebe que eles estão consagrados às tarefas do bem e minimizam ou extinguem. Só que tem um detalhe. O espírito consciente, quando ele passa de ano, ele não quer parar de estudar. Então, se ele consegue superar uma prova, ele já se lança para a próxima, ele já começa a estudar para a outra. Ele passou do prézinho, ele quer fazer o primário, depois ele quer fazer o segundo grau, ele quer ir para a faculdade, sabe? Ele quer fazer uma pós-graduação, e aí ele vai seguindo a jornada. E a providência divina também observa isso e fala assim, poxa, parabéns, Betinha, você deu conta. Essa aqui você já aprendeu, você não precisa mais de ficar repetindo de ano. Isso aqui você já está aprendido, vamos mandar uma outra para você, porque você merece. Isso é misericórdia divina, gente. Não é mais a justiça que está atuando, porque a justiça já agiu antes. Você reagiu bem, espontaneamente, ninguém te forçou a nada, você aceitou, se consagrou às tarefas do bem, serviu e trabalhou. Olha que privilégio, que grande favor. É assim que a gente consegue minimizar ou então extinguir as nossas penas ou provas nessa grande roça espiritual, da qual nós somos os agricultores, de nós mesmos. Faz sentido isso para você? A enquete foi quase que dispensável, né? Porque ela já foi questionada e respondida ao mesmo tempo, foi mais para estimular mesmo. Mas nós tivemos aqui praticamente 100 votos, 90% acreditam, já sabiam, né, dessa aplicação da lei, 10% tomaram conhecimento a partir de hoje. Finalizo com o próprio Emmanuel, no livro Deus Conosco, na frase, duas frases muito impactantes, onde ele diz assim, ó, o travesseiro dos que sabem suar é um tesouro oculto. Fazem lembrar o tapete mágico, com elementos desconhecidos para conduzir o coração a 1000 esferas diferentes de tranquilidade e de luz. Sentiu a modernidade de Emmanuel? Se referindo às lendas do Oriente, né? Quem assistiu aí, leu sobre Aladim, assistiu sobre o tapete mágico, né? Aquele tapete que ele voava, e o Aladim subia nele para lá e para cá, e que beleza, a gente sonhava com aquilo, né? As crianças brincavam. Emmanuel se reporta a esse exemplo para dizer para nós que o travesseiro daqueles que suam no trabalho representa um tesouro oculto. É como esse tapete mágico que tem condição de conduzir o nosso coração para 1000 esferas diferentes de tranquilidade e de luz, mesmo ainda mergulhados nesse mundo de provas e expiações. Valeu! Amar, 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 para melhor semear, compreender
Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que nos conduziu na intuição. Obrigada aos desencarnados, à família do Evangelho de Amor, a essa noite de prosperidade intelectual e moral. Se cada um quiser aproveitar, colocar dentro de si esses ensinamentos e depois colocar a andar nos pés, nos pensamentos, nas emoções e nos sentimentos, com certeza o campo espiritual estará bem florido em breve. Que Jesus nos abençoe a todos, fluidifique as nossas águas e, de acordo com o nosso merecimento, possamos receber a medicação para os nossos males físicos e espirituais. Eu quero amar, compreender, sorrir, cantar, cantar Jesus no coração de cada irmão, vencendo a dor, clamando paz, buscando a luz que se refaz em orações, Mestre Jesus. Muito bem. Gente, hoje eu vi que eu sou forte, viu? Dei conta. Pensa num sono. Sem cinto de segurança. Eu prometo que eu não vou fazer isso mais. Se eu tiver com sono, o menininho vai aparecer aqui sozinho. Não vou, não. Vai. Rapaz, foi, ó. Será? Você firma o golpe, como diz lá no Goiás. Mas graças a Deus, fomos até o fim. Então Né? vamos embora dormir. Vamos. Não, eu vou acabar aqui, vamos, tibum. Gente, o tema de amanhã tá aí, ó. Próximo capítulo do livro Justiça Divina, nos círculos da fé. Beleza? Não é Sua campo do presença Espírito, é muito agora importante. é círculo da fé. É, O exatamente. que é círculo? Vai procurando aí, viu, gente, para amanhã. Acabou. Pode preparar o beijo. Beijo você dá conta de mandar ainda? Ainda tem força para mandar Nossa, um beijo? eu fui guardando um tiquinho aqui. Gente, então lá vai o beijo, viu? E que a gente tenha uma boa noite, né? Que tenha bons sonhos. Quem tiver aí de dia, que tenha um excelente dia. Que Deus nos abençoe a todos. Lá vai o beijo. Pega que é seu. Quem está dormindo agora é ele. Vamos lá. Lá vai o beijo. Vai com sono. Ó, vai com Deus, beijinho. Até amanhã.